Olá, tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e esse é o canal Casamento.com. Aqui nós falamos sobre vários assuntos, relacionados a casamento, família, divórcio, segunda união. E hoje o nosso tema é o que é casamento. Eu não poderia falar de outros assuntos sem antes a gente ter clareza da definição de o que é um casamento. Será que toda união é casamento? Então, mas antes de a gente dar continuidade, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, para deixar seu like e ativar o sininho também, porque assim toda semana, quando forem postados os vídeos, você vai receber em primeira mão, tá bom? Então vamos lá falar desse assunto tão importante, para as nossas vidas e que desperta tanta curiosidade. Casamento. O que é casamento? Na nossa sociedade brasileira, o casamento ele é um contrato social, jurídico, religioso entre duas pessoas e essas duas pessoas têm obrigações mútuas. E esse contrato ele pode ser rompido a qualquer momento pela vontade de um dos cônjuges, chamado de direito potestativo. Precisa apenas da vontade de um para que esse contrato se anule, seja quebrado, haja separação. Mas vamos voltar ao autor, aquele que criou o casamento. O que ele pensa a respeito do casamento? Quando o Senhor instituiu o casamento, o que ele tinha em mente? Qual era o plano original? Acho muito importante a gente estudar isso, a gente voltar à origem. Então, por isso que eu preparei para vocês esse primeiro estudo. Vamos lá, sem mais delongas. Então, pega a sua Bíblia, abre sua Bíblia rapidinho, é muito importante, que nós como cristãos, a gente tem um bom manuseio da Bíblia. Então, nos nossos vídeos, a gente vai fazer também um estudo da Bíblia, que é importante. Então, se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis 2:24 e vamos ver o que o Senhor diz sobre o casamento, quando ele institui. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você já deve ter ouvido falar isso diversas vezes, só que às vezes a gente ouve falar e a gente não para prestar atenção no que quer dizer. O que Deus queria dizer com uma só carne? Gente, uma só carne, um só propósito. Agora não são mais dois, não são mais duas visões de vida, agora a gente se une e agora a gente olha para uma direção só. A gente tem um propósito, tá bom? Então, o casamento ele foi estabelecido por leis humanas? Não. O casamento ele é estabelecido por Deus. Então, ele é uma instituição divina, E por isso, ele foi estabelecido por Deus. Eu vou falar aqui para vocês uma definição que eu vi na pregação do pastor Josué Gonçalves. O pastor Josué Gonçalves tem muitas pregações legais sobre casamento. É importante a gente estar estudando sobre o casamento, gente. A gente estuda sobre tantas coisas. A gente estuda, lê diversos assuntos e às vezes um assunto tão importante, que a gente precisa de conhecimento. Isso facilita bastante, é importante, a gente deixa de lado. Então, sempre que eu posso, eu estou ouvindo pregações, estou meditando nisso. Deus tem falado muito ao meu coração e tudo que eu quero é compartilhar com você agora. Vamos lá, Josué Gonçalves diz assim: casamento é uma aliança voluntária diante de Deus entre duas pessoas de sexos diferentes e que deve durar a vida toda. Deve durar a vida toda. É um pacto de fidelidade, autonomia e cooperação, que inclui a prática de relações sexuais, para a celebração do amor e também para a continuidade da família, a reprodução. Gente, eu gostei muito dessa definição. De fato, quando o Senhor, Deus, criou o casamento, o plano dele é que fosse para a vida toda. O que a gente leu ali em Gênesis 2:24? Que seria uma só carne. O que acontece se você tirar, tentar separar uma só carne? Vai ser muito difícil, muito doloroso. Às vezes você nem sabe onde começa um e termina outro. Então, uma só carne, um só propósito, uma só visão até o fim. Então, quando Deus estabeleceu o casamento no plano original, era para que fosse para a vida toda. Até porque casamento simboliza a união entre Cristo e a igreja, a aliança entre Cristo e a igreja. E uma aliança ela não deve ser quebrada. E o casamento também inclui a prática de relações sexuais, lógico, senão seria um outro tipo de relacionamento, poderia ser uma amizade, poderia ser qualquer outra coisa. Então a prática de relações sexuais também
foi um presente de Deus para as nossas vidas, e a continuidade da família, né? Família. Casamento é muito importante para Deus. Abra sua Bíblia agora em Hebreus 13:4. Veja o que diz ali, né? Diz o quê? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então veja como é importante para Deus o casamento. Ele é digno de honra, gente. Digno de honra entre todos. Ele deve ser honrado, ele deve ser zelado, ele deve ser protegido, sabe? É uma aliança linda que foi estabelecida por Deus para a nossa alegria, para o nosso benefício. E nós vamos ver isso, né? Então vamos lá. Quem estabelece as leis para o casamento, né? Quem criou, estabeleceu também as leis, porque quem criou o casamento, criou com um propósito. E se ele criou com um propósito, existia ali uma vontade dele em que ambos exercessem os seus papéis ali, dentro daquele propósito, né? Então, é Deus que estabelece as condições do casamento. Não é o homem, nem a mulher, nem os dois juntos. Não, vamos estabelecer aqui o que vai ser o nosso casamento. Você pode até fazer isso, mas eu duvido muito que vai dar certo. É melhor obedecer a Deus. Então, não são as leis do país que estabelece, né, como deve ser o seu casamento, e nem a sua mãe dando pitaco ali, né, seus pais, muitas vezes não. É Deus quem estabelece como essa união deve acontecer. E se você for obediente a Deus, você só vai colher frutos maravilhosos. Eu tenho certeza disso, posso dizer para vocês, eu vivo isso, então posso falar para vocês. Então, o casamento não é uma sociedade entre duas pessoas onde ambas colocam as condições. Quem se casa deve aceitar as condições estabelecidas por Deus e deve se submeter a Deus e às condições que Ele estabelece. Então, no próximo vídeo nós vamos ver a função dos cônjuges, né? Hoje a gente está entendendo o que é um casamento, né, no plano original, e depois nós vamos estudar mais qual é a minha função como mulher, qual a função do Vinícius como marido, né, nesse casamento. Vinícius é o meu esposo, Vinícius Leandro, do canal Mundo Precisa Mais de Deus. Lá tem mensagens maravilhosas também. E é isso, só achei importante falar para vocês que Vinícius é meu esposo. E é Deus quem estabelece como eu devo me comportar, como Vinícius deve se comportar. E não há o que temer, gente, não há o que se preocupar, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus nos instrui na palavra é para o nosso benefício, né? Então vale a pena seguir cegamente as instruções de Deus, a vontade de Deus, porque os frutos são maravilhosos. Então vamos lá. Então a gente já viu que o Senhor, quando estabeleceu o casamento, Ele estabeleceu para a vida toda. Ambos deixariam suas famílias e seriam ali agora uma só carne. E tem mais uma coisa. Quando Deus estabelece o casamento ali em Gênesis, né, Adão e Eva, primeiro casal, essa aliança, ela é usada na Bíblia como símbolo, uma simbologia da união entre Cristo e a igreja. Então veja como o casamento é importante para Deus. Ele usa o casamento entre homem e mulher como uma simbologia, né, do que acontece entre Cristo e a igreja. Abra sua Bíblia lá em Efésios 5, nós vamos ler os versículos 24 e 25. Então, Efésios 5, 24 e 25 diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, cada um de vós amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Então, o que a gente tem aí, gente? O casamento, ele sendo uma simbologia, né, sobre o que acontece entre Cristo e a igreja, e também a forma como Cristo se relaciona com a igreja é uma forma instrutiva para nós, né, enquanto cônjuges, enquanto marido e mulher. Então, a forma como Cristo se porta com sua igreja deve ser um exemplo a ser seguido pelos maridos. E a forma como a igreja deve se submeter a Cristo deve ser também um exemplo seguido por nós mulheres. E não, volto a dizer, não há o que temer, gente. Tudo que Deus faz é bom. E se Ele está instruindo a gente dessa forma, é porque é dessa forma que dá certo. E eu sou prova disso. Eu vou falar mais um pouquinho sobre o meu testemunho para vocês mais à frente. Então, gente, o que eu quero focar?
Casamento é uma instituição divina e é muito importante aos olhos do Criador. Muito importante. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, né? Parado para pensar no que Deus planejou quando Ele criou o casamento. Se você nunca parou para pensar nisso, esse é o momento. Então vamos lá. Se o casamento ele representa a união entre Cristo e a igreja, então o casamento pode ser algo ruim, frustrante, que traz dor, peso? Não. A relação entre Cristo e a igreja é algo esplêndido, maravilhoso, alegre, admirável. Existe um propósito de edificação e santificação, e é assim que o casamento deve ser, logo que ele representa essa união entre Cristo e a igreja. Então a gente não pode dizer que um relacionamento abusivo, que traz dor, que traz sofrimento, seja um casamento. Não segundo os planos de Deus, não segundo o propósito, né, inicial de Deus ao criar o casamento. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração, que você possa estar refletindo, né, com calma e com bastante tranquilidade, né, nisso que nós estamos explanando aqui hoje, estudando aqui hoje, que possa ser bastante edificante para a sua vida. Então vamos lá. Deus não criou o casamento para que o ser humano levasse uma vida frustrada. Então a gente vê hoje, infelizmente, casamentos regados a solidão, a dois, né, que fala solidão a dois, raiva, ódio, traição, rancor, mágoas, agressões físicas e psicológicas, principalmente, que é uma das queixas que a gente mais recebe. Eu e o Vinícius, as pessoas procuram a gente bastante, assim, para saber sobre relacionamento e tal. E uma das principais queixas é esse abuso psicológico que existe, sabe? Um destruindo o outro. Isso é algo totalmente fora, gente. Totalmente fora do que Deus criou. E por que que isso acontece? Isso acontece porque, primeiro, as pessoas nem sabem o que é um casamento antes de entrar nele, né? As pessoas gastam valores absurdos na festa de casamento, mas às vezes não lê um livro sobre isso. E nem tá aí pra se importar com o que Deus planejou para que ela vivesse nesse relacionamento, né? Às vezes a gente casa só pensando na gente. E as pessoas não seguem as ordenanças de Deus, como eu tô falando aqui para vocês, né? Que é importante. No plano original de Deus, né? Quando ele cria Eva, ele criou Adão primeiro. Toda a criação ele é o autor, criador. E quando ele pensa em Eva para Adão, ele pensa ali com amor. Abra aí sua Bíblia no... Deixa eu ver aqui. Gênesis 2:18. Não deu pra ver não, mas eu lembro de cor. Gênesis 2:18. Se não for, depois vocês deixam aí nos comentários. Gênesis 2:18. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. Gente, quando Deus pensou em criar Eva, né, uma auxiliadora idônea, né, aquela que estaria ali do lado do Adão para contribuir para a vida dele, né? Quando Deus pensou nisso, Adão nem tinha pedido nada ainda. Só que Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele diz o quê? Não é bom que o homem viva só. Existem diversos estudos mostrando como a solidão ela é maléfica, né, para o ser humano. Como pode gerar doenças tanto psicológicas como físicas mesmo. Né? A solidão não é algo bom. E Deus já sabia disso. Então ele disse, não é bom que o homem viva só, fale aí um auxiliador idônea. E ele pensou em Adão com muito amor, ele pensou em cuidar de Adão. E ele pega Eva e dá de presente para Adão, sabe? Eva, a mulher, foi um presente de Deus. Quando Eva chegou na vida do Adão, ela fez muita alegria, ela trouxe muita alegria. E é exatamente isso, é um presente. E é isso que a esposa deve ser na vida do marido, um presente, né? E é isso que o marido deve ser na vida da esposa também, porque naquele momento eles se completaram, se complementaram. Então, Eva foi um presente de Deus para Adão. Também não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, no amor de Deus, né? Ao criar a mulher e colocarem ali os dois, agora com um só propósito, né? No versículo 24 ele fala
que os dois seriam uma só carne, né? Um só propósito. Então Eva, ela não é inferior. Ela chegou trazendo bastante alegria e agora ela se une com Adão e agora eles têm um propósito, né? Deus vai dar ali uma função para eles. Eles devem olhar na mesma direção, tá bom? Então, eu fiz uma rápida pesquisa assim na internet. Existem diversos estudos sobre a solidão, mas esse estudo da Universidade Norte-Americana University College of Medicine, publicado em 2017, ele me chamou muita atenção, porque ele mostrou que a solidão pode aumentar em 40% o risco de demência, além de tornar a pessoa isolada mais vulnerável a doenças neurodegenerativas como depressão, hipertensão e diabetes. Gente, existem diversas outras doenças que podem ser provocadas devido à solidão. Então, não é bom que o homem viva só. Olha o que Deus faz. Deus conhece a nossa essência, a natureza. E tudo que Deus faz é bom, sabe? Nos beneficia. Ele pensa na gente. E foi isso que ele fez com Adão. E é isso que ele fez com você, sabe? Quando nessa união que você tem com seu esposo. Ou se você ainda não é casado e vai casar, ótimo. Você já está tendo bastante instrução sobre o que é o casamento. Então vamos lá. O ser humano, ele tem a necessidade, né, de se relacionar. E não resta dúvida que o casamento é uma instituição constituída por Deus para benefício do ser humano. E quando ele é vivido nos moldes, nas formas para a qual ele foi criado, esse é um motivo de grande alegria, gozo e paz. Tá certo? Então eu quero que isso fique bastante fixo na sua mente, né? O casamento foi criado com o propósito de beneficiar o homem, de trazer alegria, gozo, paz, de não serem mais dois separados, mas de serem agora uma só carne, um só propósito. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E é exatamente isso, quando a gente se une, a gente se torna mais forte. E esse é o plano original de Deus, sabe? Essa aliança entre o homem e a mulher para edificação dos dois, edificação mútua, algo lindo, esplêndido, maravilhoso, como é a união de Cristo com a igreja. Olha que coisa maravilhosa, deve ser sem mácula, deve ser honrado, sabe? Digno de honra entre todos é o casamento. Maravilha, que isso fique gravado no seu coração. Se você antes tinha uma ideia de que casamento era uma união só por questões afetivas e se não desse certo depois separava, saiba que existe um propósito muito maior e uma simbologia muito importante, né, por trás dessa instituição divina, né, foi criado por ele. E Scott Ashley diz assim, eu vou ler para vocês porque foi um texto que me edificou, então eu vou compartilhar com vocês esse parágrafo. O casamento é muito mais do que uma união emocional ou uma parceria financeira. Ele é uma experiência de aprendizado, de crescimento, destinado a nos edificar nas nossas lições de vida, sabe? O nosso caráter, as nossas verdades espirituais. E seria difícil aprender isso de outra forma. Então o que ela diz aqui? Que no casamento você tem a oportunidade de ser trabalhado, de se tornar uma pessoa melhor, de ser edificado. Só que ser trabalhado, se tornar uma pessoa melhor, não é muito fácil, né? Exige uma vontade de ser modificado e também você precisa saber que em alguns momentos a sua vontade não vai prevalecer. Em muitos momentos, na verdade, sua vontade não vai prevalecer. Você tem que estar aberto a esse desafio. Então, casamento, gente, não combina com o quê? Com egoísmo, né? Aquela pessoa que só pensa em si. O casamento, ele é um esvaziamento de si mesmo, né? Agora são uma só carne, então eu vou me esvaziar de mim mesmo e agora eu vou me revestir desse propósito único. Não é que a Thaís deixou de ser a Thaís, mas a Thaís agora ela tem uma função, né? Ela tá olhando para um lado, para um foco só, juntamente com o Vinícius. E nisso a gente vai ser edificado um ao outro e vamos edificar também todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso não combina com egoísmo, porque o egoísmo consiste o quê? Em olhar para si mesmo, os meus interesses, né? Então, algumas pessoas acham que vão casar para ser felizes. Não é isso, você vai casar para edificar o outro e ser edificado também.
Na maternidade a gente até aprende isso, sabe? Quando a gente tem filho, por mais que você esteja cansada, por mais que você esteja esgotada, você sempre coloca o seu filho como prioridade, né? Ele primeiro, quando ele tá bem, quando tá tudo bem com ele, aí você. E o casamento, ele também requer isso da gente, tá? Vocês que estão casados sabem bem como é que é isso aí. Então vamos lá, vamos dar continuidade, né, ao nosso conhecimento sobre o que é casamento. Eu acredito que já estamos avançando muito até agora no estudo. Então vamos lá. Veja o que Jesus disse aos fariseus em Marcos 10, 7 a 9. Quando Jesus é questionado pelos fariseus, é lícito o marido repudiar sua esposa por qualquer motivo? Por que eles perguntam isso? Porque lá em Deuteronômio 24, diz que é lícito o marido dar carta de divórcio para a esposa. E essa, com carta de divórcio, ela pode casar-se novamente. Por quê? Se o marido só repudiasse a esposa, isso não se separasse, mas não de uma maneira legal, essa mulher não poderia casar com outra pessoa, ela não poderia fazer a vida dela. E vocês sabem que antigamente a mulher era basicamente do lar, né, dona de casa, cuidar do marido, criar os filhos, ela não tinha condição. Então, no momento que um marido repudiasse a mulher, ou ela ia ser prostituta ou ela ia ser pedinte, né, não tinha outro. Então, com o pensamento de proteger essa mulher, Moisés disse que o marido, se realmente ele não quisesse, ele poderia dar carta de divórcio, né? Oficializar aquela quebra, né, de união, oficializar que ali já não eram mais os dois, e essa mulher ela poderia casar com outra pessoa e refazer a sua vida. Ela só não poderia voltar e casar com o primeiro marido. Mas isso é tema para o próximo vídeo sobre o divórcio, né? Próximo lá na frente. Vamos lá. Então, Marcos 10. 7 a 9, diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, quando Jesus é questionado sobre casamento, ele volta em Gênesis, faz uma citação de Gênesis, e ele volta o quê? Ao plano original, né? Que sejam os dois uma só carne, um só propósito. E depois ele dá uma ordenança que não deve ser quebrada. Algumas pessoas, infelizmente, quebram, insistem em quebrar, mas ela é uma ordenança que não deve ser quebrada, gente, para o nosso bem. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Jesus dá essa ordenança, dá esse conselho, né? Diz que deve ser assim, só que essa ordem não tem sido obedecida. Mas vamos lá. Quando alguém olha para mim, vê o Vinícius, ou quando alguém olha para o Vinícius, vê a mim. Por quê? Porque nós somos uma só carne. Então a gente tem o quê? Um só propósito de vida, né? Eu e Vinícius, nós somos diferentes em muitas coisas, mas isso apenas faz com que a gente venha se completar. Porque tanto eu quanto o Vinícius, nós estamos submetidos a Deus. E existe um propósito maior que une as nossas vidas, né? No nosso caso, o nosso propósito de vida juntos é anunciar o reino de Deus, sermos usados para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Esse é o propósito que nos une, sabe? Antes de a gente se casar, a gente passou um bom tempo junto. Pra gente se ver a primeira vez foram 9 meses pra se ver, né? Se tocar, saber que era real. E a gente passou por muitas lutas, dificuldades, inclusive financeira, né? E graças a Deus, Deus honrou a gente e hoje a gente tá aqui, casado. Mas o que segurou a gente nos momentos mais difíceis, né, quando a gente estava separado ali, antes de se casar, foi saber que a gente tinha um propósito, né, um propósito maior, e a gente olhava para Jesus. E quando você e o seu marido olham para Jesus, gente, é impossível não dar certo, né? Quando a gente tem esse foco, essa visão, quando a gente se submete a Ele, dá tudo certo. A gente vive o que Deus planejou, o que Deus preparou de uma forma muito natural. Então, quando Jesus é questionado, ele volta a Gênesis, volta no plano original e diz, no início foi estabelecido dessa forma. E é dessa forma que tem que ser. Em alguns, o divórcio ele deve ser uma exceção. O divórcio ele sempre decorre de um pecado, né, que acontece. Então, ele é uma quebra de uma ordenança. Mas em alguns momentos é necessário para a proteção da vida da pessoa que o divórcio seja estabelecido.
Mas não é assim que deveria ser, né? Isso acontece pela dureza do coração das pessoas, né? Pelo pecado. Mas isso a gente vai ver mais à frente num vídeo só sobre divórcio, que eu quero falar com vocês. Então vamos lá, casamento, como a gente viu, não tem a ver com egoísmo. Casamento versus egoísmo, uma coisa não combina com a outra. Então se você é uma pessoa que olha pra você, que tá pensando ali nos seus próprios interesses, quando você tá no casamento, você pensa mais em você do que no outro, então você precisa rever o que você tá fazendo, porque o casamento não combina com o egoísmo. Tem até uma live minha com o Vinícius, no canal do Vinícius, O Mundo Precisa Mais de Deus. A live é egoísmo. A gente tá fazendo várias lives para falar sobre do deserto à terra prometida, né? A nossa história de deserto, como foi viver o pior momento da nossa vida, como foi o nosso encontro com Deus nesse momento e como a gente se portou, né, para chegar aqui hoje, onde a gente tá vivendo essa paz que a gente desfruta, né, com esse cuidado de Deus. Então a gente fez essas lives para passar para as pessoas, para que elas não cometam os erros que a gente cometeu, mas que elas possam cometer os acertos, vamos dizer assim, que a gente teve e passar mais rápido por essa fase de deserto. Então lá a gente fala sobre egoísmo. Mas eu só vou aqui dizer pra vocês que o egoísmo, ele é algo que tá meio que intrínseco, sabe, na gente. A gente tem essa tendência a ser egoísta, por isso que é tão difícil às vezes se manter casado, por isso que é tão difícil a rotina, né, diária, por diversos motivos, mas também pelo egoísmo, por nossa visão egoísta. E isso deve ser trabalhado em nós, né? A gente tem que olhar para Jesus, o maior exemplo de amor. O amor é um antídoto pro egoísmo, né? O amor, ele é o contrário do egoísmo. Ele não vê os seus próprios interesses, ele olha o outro, ele é perdoador, ele não guarda mágoa, não guarda ressentimento, ele é alegre, ele é feliz. O amor é o antídoto para esse mal que acaba, né? Que dissolve o casamento, que ataca o casamento, que é o egoísmo, né? O egoísmo de um, do outro, às vezes até de ambos. Então, se existe um antídoto, existe também uma terapia, e a terapia é o casamento, né? No casamento a gente aprende a ser menos egoísta. Então, o homem e a mulher, quando eles se unem no casamento, eles estão ali representando o quê? Uma renúncia pro egoísmo, né? Eles assumem, quando a gente entra no casamento, a gente assume um compromisso autossacrificial de amar-nos, né? Amar o outro e cuidar do outro e se tornar um com o outro, de forma que não existe mais nada que seja de um só, mas agora são dos dois, né? Isso não tem nada a ver com paixão, com desejo, isso tem a ver com uma decisão. Todos os dias você decide honrar o seu matrimônio, todos os dias você decide honrar o compromisso que você assumiu. Todos os dias. No dia que você não decidir mais, você apostatou do casamento. Então vamos lá. Casamento implica na comunhão de todas as coisas, de todas as relações. Tudo que o marido tem agora passa a ser da mulher. E o que a mulher tem passa a ser do marido também. Coisas boas e coisas ruins, né? O dinheiro que tem e as dívidas também, né? Agora não existe mais o meu, agora existe o nosso. Então foi assim que Jesus fez com a igreja, né? A gente sempre traz o exemplo de Jesus com a igreja para o exemplo do que deve ser vivido no casamento. Então quando Jesus ele se une à igreja, ele assume a dívida da igreja, ele paga pela dívida dela, né? E hoje nós somos um com Jesus e nós desfrutamos do que Jesus fez, do alto preço que Jesus pagou na cruz. Nós somos um com ele, agora a gente desfruta disso. Então, voltando, né, para marido e mulher, se o homem for rico e a mulher for pobre, quando eles se casam, agora tudo é dos dois, né? Não existe mais o meu, nem o dele. Se o marido tem dívidas, quando a mulher casa com ele, ela assume as dívidas e assume o ônus também. Junto com o bônus vem o ônus, né? E foi assim que Jesus fez. Então, abra sua Bíblia aí para a gente ter a comprovação disso. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esse agora é o texto. Vamos ao texto de 1 João 3, de 1 a 3. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O que a gente vê aí? Hoje nós somos um com Jesus.
Então a gente desfruta de tudo que Jesus tem. E é assim que deve ser o nosso matrimônio. Quando Jesus nos desposa, né, toma a gente como noiva, Ele nos dá todas as coisas. E agora todas as coisas são nossas. Né? Então, essa é uma coisa também que às vezes eu percebo. O meu dinheiro, o seu dinheiro, gente, não é assim, é o nosso. O que nós vamos fazer? Às vezes os homens têm dificuldade nessa área de compartilhar, às vezes a visão dele é a visão melhor, às vezes não escuta. Muitas esposas fazem esse questionamento de não ser escutada pelos maridos. A gente vai até trabalhar com relação a isso, né? Isso daí já entra a parte do amor, né? Do homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, amar, ouvir, edificar, gastar seu tempo com ela. Então nós vamos ver isso no próximo vídeo, que é a função de cada cônjuge. Mas eu queria deixar claro isso, que não existe mais o meu nem o seu. Quando Jesus assume a sua noiva, tudo que é de Jesus passa a ser de nós agora, da noiva. E quando o homem casa com a mulher, tudo que é dele passa a ser dela e tudo que é dela passa a ser dele. Tá. Combinado? Então tá. Então, doutrina da verdade aí. Então, o que a gente aprendeu até aqui? A Bíblia nos mostra que um relacionamento, ele deve ser harmonioso e feliz, né? Já que ele é uma metáfora entre Cristo e a igreja, né? Se casamento simboliza a união entre Cristo e a igreja, então deve ser algo esplêndido, maravilhoso, feliz, como nós já falamos aqui. Ponto. A gente compreendeu também que os seres humanos, especialmente nós cristãos, devemos viver e experimentar no casamento um pouco da fidelidade, do amor, do compromisso, da intimidade do Senhor conosco. Né? Então a gente aprendeu tudo nessa visão, naquilo que o Senhor nos ensina com a união dele com a igreja. Então, gente, quão lindo é o casamento, né? Quanto amor estava envolvido na criação desse projeto arquitetado por Deus para benefício do ser humano. Então eu quero que isso fique bastante claro no seu coração, né? O casamento ele foi criado para desfrute, né? Para alegria de ambos e não para frustração, para a destruição de um ao outro. Se é isso que está acontecendo no seu casamento, se é assim que você se sente, então, meu querido, tem algo errado, porque no plano original não era para ser assim. E quando a gente segue aquilo que o Senhor nos instrui sobre o casamento, sobre o amor, sobre todas as instruções que o Senhor nos dá, que a gente viu algumas aqui hoje, não tem como não dar errado. E um dos focos deve ser o quê? Jesus. Um dos propósitos na união dessas duas carnes que se tornaram uma deve ser o quê? Jesus. E eu vou dar um alerta para você, mulher, e para você, homem. Se você tem colocado o seu cônjuge no lugar de Deus na sua vida, né, lugar de provedor de amor, provedor financeiro, provedor de todas as coisas, se você acha que você não pode viver sem ele, sem o cônjuge, você está em pecado. Você está idolatrando o seu cônjuge. E você está colocando ele no lugar que é de Deus, sabe? Foque em Jesus, sabe? Isso é a chave, sabe? É o principal. Foque em Jesus. Tira seu cônjuge do altar e coloca Jesus de volta no altar que é dele. Ele usa as pessoas para te abençoar, para prover as coisas para você, prover carinho, prover amor, prover finanças, prover tudo. Mas o provedor maior é Jesus. Você pode viver sem qualquer pessoa, você só não pode viver sem ele. Você vai amar todas as pessoas, mas o lugar de Deus na sua vida é um lugar sagrado. Então, só senti vontade de fazer esse alerta. E nós não esgotamos, né, o assunto sobre o que é casamento. Eu desafio você a ir pesquisar, procurar mais sobre isso e estudar mais sobre esse assunto tão importante. Invista na sua família, né? E agora que a gente já sabe o que é casamento, você pode também refletir. Será que o que você tem vivido é de fato um casamento no modelo para o qual foi criado, né, como Deus instituiu? Então, se o que você vive não é um casamento, saiba que isso pode ser mudado, né? Eu já dei aqui uma chave para vocês, que é colocar Jesus no lugar dele na sua vida, né? Ajeitar aí as coisas e estudar sobre o assunto,
e se submete a Deus e às leis, às ordenanças dele, que vai dar tudo certo, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo com algumas frases, né, de definições de alguns autores renomados, autores que eu gosto, sobre o casamento. E dê o seu like, ajude o canal, dê o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, acione o sininho, tudo isso aí que você já sabe. Isso é muito importante para que o canal continue entregando, né? Para que o YouTube entregue essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvir, tá bom? Vou deixar vocês aí agora meditando em algumas frases. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham sido edificados nesse momento, né, com essa palavra. Se você foi edificado, compartilha esse vídeo com outras pessoas, manda esse vídeo, encaminha, traz essas pessoas para o canal, para a gente estar aqui estudando junto, para a gente estar sendo edificado aqui junto, né? Isso é muito importante, isso é um ato de amor, né, de pensar no outro. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo sobre qual é a minha função no casamento. Qual é a minha função de fato no casamento? Qual é a função do meu marido no casamento? Então o próximo vídeo é qual é as nossas funções, né? O que nós devemos fazer e quais são os nossos direitos também, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus, meditem, estudem a palavra, orem, louvem, que é maravilhoso, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!